estão prontos pra gente viver mais uma era da Taylor Swift juntos? Porque eu acho que eu ainda não tô, não caiu a minha ficha. Pra quem não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. A Taylor Swift é a minha cantora favorita e eu cubro os lançamentos da Taylor Swift neste canal desde o Reputation. Acho que dá pra dizer desde o Reputation. O primeiro react de uma música que eu postei na vida na internet foi de Look What You Made Me Do. E agora a Taylor Swift acabou de anunciar um novo álbum de estúdio, o seu 12º, e a gente vai conversar nesse vídeo um pouquinho sobre isso. Vamos lá? Mas antes, se você ainda não for inscrito aqui no canal, já aproveita pra se inscrever, me ajuda bastante. Viramos 100 mil inscritos não tem muito tempo. Esse é o primeiro vídeo do canal com a minha plaquinha de 100 mil inscritos ali no cenário. Tá num lugar provisório, mas em algum momento vai estar no cenário oficial. E se você não me acompanha nas redes sociais ainda, é Mari S. Bianchini no Instagram e no TikTok. Eu ainda vou continuar fazendo vídeos sobre a série da Taylor Swift aqui no YouTube, óbvio, mas no Instagram, no TikTok, os vídeos acabam saindo mais rápido. A gente acaba conversando sobre os detalhes das coisas no momento em que esses detalhes são revelados, enquanto aqui no YouTube exige um pouquinho mais de tempo para os vídeos poderem sair. Então corram me seguir por lá, até porque estamos rumo aos 70 mil, eu ia falar inscritos, mas 70 mil seguidores nas duas redes sociais, e eu ficaria muito feliz se você decidisse me acompanhar aqui e lá também. Mas vamos ao que interessa, vamos conversar então sobre o novo álbum da Taylor Swift. Tudo começou quando o Taylor Nation, ontem na segunda-feira, dia 11 de agosto, fez um post nas redes sociais. Taylor Nation é a conta oficial da equipe da Taylor Swift que mantém uma linha de comunicação com os fãs. Essa conta já existe há muitos e muitos e muitos anos. E eles fizeram um post falando sobre, dando uma diquinha sobre uma próxima era. Eles disseram, lembrando aqui de quando a Taylor disse See you next era. E aí, junto com esse post, a gente tinha então 12 fotos da Taylor Swift na The Eras Tour usando figurinos laranja. Já era uma teoria que a gente tinha há muito tempo de que o próximo álbum da Taylor Swift teria a cor laranja. Isso porque a gente criou uma tradição de usar os emojis de coração, né, do celular pra representar cada uma das eras da Taylor. E o emoji laranja era um emoji que ainda não tinha sido utilizado. Essa era uma cor que a Taylor Swift ainda não tinha associado a nenhum álbum dela. Então por isso essa ideia, né? E também porque a gente tá quase, entendeu? Ficando sem cores pra representar as eras da Taylor Swift de tanto álbum que ela já lançou. Mas eu achei curioso que depois que a gente começou a entender um pouquinho mais sobre a estética dessa nova era, muito pouco ainda, mas um pouquinho, a gente assumiu o emoji de coração pegando fogo laranja e não o emoji laranja normal. Só uma curiosidade. Então tudo começou nesse contexto, com essa publicação do Taylor Nation. E aí, junto com isso, o Travis Kelce e o irmão dele, o Jason, eles anunciaram uma convidada especial pro episódio do podcast deles, o New Heights, dessa semana, quarta-feira. E aí, todo mundo começou a pensar que essa convidada poderia ser Taylor Swift, pela silhueta que aparecia na thumbnail do episódio do podcast, mas também pela cor laranja de fundo que combinava, então, com esse post do Taylor Nation. Tudo começou assim ontem. E aí, as coisas começaram a dar uma escalada quando encartes de um possível novo álbum da Taylor Swift acabaram vazando na internet. Esse vazamento, eu demorei pra acreditar que ele era real, porque normalmente a Taylor Swift é muito... ela segura muito, né, tudo que ela tá produzindo, a gente não tem acesso, as coisas não costumam vazar, ainda mais com tanta antecedência. Então, o álbum ainda não tinha sido nem anunciado e a gente já tinha imagens da era, a gente já tinha letras da música, de algumas músicas vazando, a tracklist inteira já sendo vazada, porque alguém teve acesso a esse encarte desse álbum e acabou jogando na internet. Então, inicialmente, eu não acreditei que isso fosse verdade, achei que fosse feito com inteligência artificial, mas tudo se confirmou ontem à noite, porque no fim do dia, já mais de 10 da noite aqui no Brasil, eu acho, 9 e pouco da noite aqui no Brasil, a Taylor Swift jogou uma contagem regressiva no site dela, com um fundo laranja cheio de glitter. E aí essa contagem regressiva terminava no dia 12 de agosto, às 12h12 dos Estados Unidos, meia-noite e 12 dos Estados Unidos. Tudo aí trazendo essa referência ao 12º álbum. Aqui no Brasil era 1h12 da manhã. Então, quando deu o horário que ela tinha colocado na contagem regressiva, ela anunciou o nome do novo álbum. É a única coisa que a gente teve anunciado oficialmente até agora. O próximo álbum da Taylor Swift vai se chamar The Life of a Showgirl. A vida de uma garota do espetáculo. A vida de uma garota que trabalha com entretenimento. Essa é a tradução pra esse nome. E eu gostei muito desse título de álbum. Acho que vai ser um título muito forte a longo prazo. Gostei muito mesmo. E eu acho que é um título que remete também a outras músicas que a Taylor Swift já lançou falando sobre ser uma pessoa que trabalha com entretenimento, né? Então a gente tem I Can Do It With a Broken Heart, que tem mais ou menos essa temática. No passado, né, no Red, a gente teve a Taylor Swift lançando
lançando The Lucky One. Então não é uma temática nova, né? Refletir sobre o impacto do entretenimento, de estar sempre nos holofotes e de como a vida nesses holofotes nem sempre é tão simples assim, apesar de ser uma vida, óbvio, com muitos luxos, com muito dinheiro, com muito reconhecimento, muitas coisas boas, também tem uma parte complexa disso, né? Estar sempre sendo acompanhada por pessoas, não poder sair na rua sem que isso vire um grande caos. Então eu acho que é mais ou menos por esse caminho que a Taylor Swift vai na faixa título do álbum e no álbum como um todo. Eu acho que esse título vai acabar trazendo isso como representação pra esse projeto. Então eu gostei muito do título e eu acho que essa é a interpretação principal pra ele. Só que quando a Taylor anunciou, então, o título do álbum, ela anunciou com um trechinho dela no podcast dos irmãos Kelce. Antes dela, assim que a contagem regressiva foi liberada, a gente teve a confirmação de que ela estaria, então, no podcast, de que essa teoria era verdade, que ela era mesmo a convidada da semana. E aí, então, quando chegou o anúncio foi feito através de um trechinho do podcast. O que indica pra gente que o plano dela era ter anunciado no podcast mesmo, e não ontem de madrugada. Que muito provavelmente ela decidiu fazer esse anúncio porque a gente teve os vazamentos na parte da tarde. O que é muito triste, né? Acho que quando a gente tem então um artista se preparando a longo prazo e trabalhando num projeto mesmo por tanto tempo, isso acaba vazando na internet, é muito triste, né? Não é uma coisa que a gente gostaria de ver acontecendo, que o artista não gostaria que acontecesse. Então, não foi legal que isso aconteceu e acho que ela adiantou esse anúncio do anúncio ontem por causa disso. E aí, nesse anúncio do anúncio que a gente teve na madrugada do dia 11 pro dia 12, a gente teve algumas pouquíssimas informações, né? O site da Taylor, ele atualizou, então, a lojinha oficial da Taylor atualizou com a pré-venda do próximo álbum. E a gente tem vinil, CD e fita cassete pra poder, né, fazer o pre-order já. E além dos itens pra pré-venda, a gente tinha também no site escrito que o álbum os itens, né, seriam enviados, caso você comprasse, até o dia 13 de outubro. Então a gente sabe que o álbum vai ser lançado antes do dia 13 de outubro, ou até o dia 13 de outubro. Eu diria que começo de outubro, muito provavelmente, seria uma aposta certeira. Dia 13 é uma segunda-feira, então talvez na sexta-feira antes, ou, enfim, alguma sexta-feira próxima dessa data, pra fazer sentido essa data limite de envio, né, dos pedidos. Só que a gente não teve capa ainda, a tracklist não foi oficialmente anunciada, a data de lançamento também não. Tudo porque provavelmente essas informações vão vir no episódio do podcast do Travis Kelce, do irmão dele, amanhã, na quarta-feira. E aí, quando a gente tiver, então, esse podcast, eu volto aqui, provavelmente na quinta, trazendo um resumão das principais informações, o que foi que ela revelou, tanto sobre o álbum, quanto também sobre a vida pessoal dela, né? Porque ela tá fazendo um podcast pro namorado dela, que é uma coisa inédita na carreira da Taylor Swift. Então, vamos voltar pra conversar sobre isso. Mas, falando ainda um pouquinho mais sobre o álbum, eu não gosto de falar sobre vazamentos, vocês sabem disso. Eu sempre evito fazer vídeos falando sobre coisas que vazaram na internet. Mas diante desse cenário fica um pouco difícil ignorar esses vazamentos. Então eu não vou trazer imagens aqui desses encartes vazados, não quero colaborar com isso, mas tem algumas coisas que eu preciso falar sobre esses vazamentos porque eles acabaram se provando reais, então não tem como a gente ignorar isso, né? Tudo indica então que o próximo álbum da Taylor Swift, o The Life of a Showgirl, vai ter 12 faixas na sua edição padrão. Obviamente a gente deve ter uma edição deluxe ou um lançamento duplo, a Taylor Swift sempre apronta uma dessa pra cima da gente, mas na versão padrão teremos então 12 faixas, o que faz sentido também com o número do álbum, né? E a faixa título vai ser a última. The Life of a Showgirl vai encerrar o álbum. Tudo indica que essa música em específico vai ser uma parceria, um feat com a Sabrina Carpenter. Tô muito animada, tá? Muito animada. Inclusive tem álbum novo da Sabrina Carpenter esse mês. Além do feat com a Sabrina Carpenter, então a gente tem outras 11 faixas e eu vou falar o título dessas faixas pra vocês, que é o que tudo indica que é isso aí mesmo por conta do vazamento, tá? Então a faixa de abertura vai se chamar The Fate of Ophelia, o destino de Ofélia. A segunda faixa é Elizabeth Taylor, fazendo referência a essa figura pública que é a Elizabeth Taylor. Provavelmente é uma música que vai fazer aí metáforas e comparações da vida da Taylor com a vida da Elizabeth Taylor. A gente tem depois então Opalite, é a terceira faixa. A quarta faixa é Father Figure, então uma figura paterna. A próxima faixa, depois a faixa 5, é Eldest Daughter, então filha mais velha. Talvez ela vai falar um pouco aí das suas dinâmicas familiares, não sei. Depois a gente tem Ruin the Friendship, que me lembrou inclusive a música da Demi Lovato com esse título, que é uma música que todo mundo acredita ser sobre o Nick Jonas. Só um fun fact no meio do vídeo. A gente tem então como sétima faixa Actually Romantic, então na verdade romântica. Depois Wishlist, lista de desejo. Wood, madeira. E aí a gente tem Cancelled, então cancelada, talvez mais uma música da Taylor falando sobre a fama, sobre a opinião pública em relação a ela. E a 11ª música é Honey.
que pode ser de Querido, né? Ou pode ser de Mel também. Vamos ter que esperar a música ser lançada. E aí, então, a 12ª faixa é The Life of a Showgirl. Essa tracklist provavelmente vai ser confirmada no podcast dos irmãos Kelsey amanhã, na quarta-feira. Mas tudo indica que ela é a tracklist original. E uma outra coisa que a gente teve de informação em relação a esse vazamento, e que depois também se confirmou por uma playlist que a Taylor Swift criou no Spotify, é que, dessa vez, a produção do álbum vai voltar para as mãos do Max Martin e do Shellback, que é um duo de produtores, né? O Max Martin é um produtor muito, muito famoso que sempre trabalha com o Shellback. Eles têm aí uma parceria de muitos anos e que é responsável por alguns dos maiores hits da história da música pop. Com a Taylor Swift, eles já fizeram várias músicas também, como 22, Blank Space, Bad Blood, All You Had to Do Was Stay. Vou ler todas aqui, né? Dancing with Her Hands Tied, Delicate, Don't Blame Me, Endgame, Gorgeous, How You Get the Girl, I Did Something Bad, I Knew You Were Trouble, King of My Heart, Message in a Bottle, New Romantics, Ready for It, Shake It Off, So It Goes, Style, We Are Never Ever, Getting Back Together, Wildest Dreams e Wonderland. Se a gente pensar, alguns dos maiores hits da carreira da Taylor Swift foram feitos em parceria com o Max Martin e com o Shellback, né? E o Max Martin e o Shellback, eles têm um histórico profissional de fazer música pop mais dançante mesmo. Essa é a pegada deles. Então existe uma expectativa de que depois de álbuns como o Folklore, o Evermore e o Torture Poets, a Taylor Swift vai voltar a fazer um pop mais dançante. Óbvio, a gente teve o Midnight no meio do caminho, não tô dizendo que não, né? Não tô esquecendo dele, mas talvez a gente tenha um álbum um pouco mais numa pegada do que ela já fez antes, né? Só que, óbvio, com uma estética muito diferente, uma estética, ao que tudo indica, que vai pra um lado de uma coisa mais de cabaré, de uma coisa mais burlesque, mais essa vibe, pelas fotos que vazaram também, mas de novo, vamos aguardar, não vou colocar foto nenhuma aqui. Isso significa também que é a primeira vez em sei lá quantos anos que a Taylor Swift não vai trabalhar com o Jack Antonoff, que é um produtor muito amigo dela, que trabalha com ela há muitos anos, e também ela não vai trabalhar de novo com o Aaron Dessner, pelo menos não nas faixas da edição padrão do álbum. E isso pra mim é uma resposta dela a algumas críticas que ela sofreu com o Torture Poets Department, que ela tava caindo numa mesmice de sonoridade. Eu gosto muito do Jack Antonoff, acho que, né, a gente não pode não valorizar o trabalho que ele fez com a Taylor, e os dois fizeram coisas incríveis juntos, mas eu também tô animada pra ver ela trabalhando num projeto inteiro, né, com produtores que fazia muito tempo que ela não trabalhava e com produtores tão conceituados e tão relevantes na história da música pop. Então acho que vai ser um bom caminho. Isso não significa que no futuro ela não possa voltar a trabalhar com o Jack Antonoff, por exemplo. Então acho que tudo certo, não tem problema nenhum. Acho que vai ser muito legal e acho que, né, estamos todos prontos pra uma nova era que com certeza vai ser incrível. Eu tô com o pressentimento de que essa nova era vai talvez voltar a ter um cronograma de lançamentos parecido com o que a Taylor Swift fazia antes da pandemia. Então a maioria dos álbuns da Taylor sempre era lançado em outubro, isso era uma tradição que a gente tinha a cada 2 anos, era igual reloginho, ela sempre anunciava um álbum pra outubro. Até o 1989 isso foi assim, depois do Reputation pra frente a gente teve cronogramas diferentes, mas mesmo até o Lover, a gente teve lançamentos de músicas antes do lançamento do álbum, que é uma coisa que a Taylor acabou deixando mais de lado, né, da pandemia pra cá. Então eu acho que ela pode sim anunciar um single pra essa semana ou pra muito em breve, e que a gente pode ter uma ou outra música sendo lançada antes do lançamento oficial do álbum completo. E eu gostaria de ver isso, porque isso significaria oportunidades para performances, para entrevistas. Ter ela no podcast do Travis Kelce também diz que ela tá mais aberta a falar sobre os trabalhos dela depois de muito tempo lidando com esse trabalho de uma forma um pouco mais privada. Então acho que pode ser muito legal. E uma outra coisa que eu acho que vale a gente comentar ainda nesse vídeo é que eu fiquei com a impressão, e acho que não foi a única, né, de que esse álbum que vai ser lançado agora em 2025 não é um álbum que ela tá trabalhando nesse momento exatamente. Óbvio, ele foi, né, finalizado, lapidado recentemente, óbvio, com certeza. Mas eu sinto que é um álbum que talvez a Taylor já estivesse programando pra lançar há um tempo. E aí surgiu o The Torture Poets Department, no momento onde ela precisava, de forma catártica, escrever, falar sobre tudo que ela tava sentindo em relação ao fim do relacionamento dela com o Joe Alwyn, ao relacionamento breve que ela teve com o Matt Healy, e também ao início do relacionamento dela com o Travis Kelce, né? Eu acho que muitas coisas colaboraram para que ela tivesse que lançar o Torture Poets, para que ela quisesse lançar o Torture Poets, mas eu tenho a impressão de que o conceito desse álbum aqui já tava começando a existir antes mesmo do The Torture Poets, nos estágios muito iniciais, e que aí aos poucos ela foi, obviamente, entendendo pra onde esse novo álbum iria. Mas eu fiquei com essa impressão de que o The Torture Poets foi uma pausa numa coisa que ela já vinha pensando em fazer, e aí que depois ela retomou com o fim desse projeto e também com
a compra das masters dela, né? Porque daí ela deu uma pausa ali nas regravações no Reputation e no debut. A gente não sabe ainda quando a gente vai ter mais informações e mais lançamentos desses dois projetos, né? Das Taylor's versions desses projetos. Mas é a impressão que eu fiquei. Não sei se vocês concordam ou não. E aí vocês me contem nos comentários. Mas eu acho que é mais ou menos isso que a gente sabe até agora sobre o The Life of a Showgirl. Como eu disse, eu volto pra conversar com vocês sobre o álbum quando as informações forem de fato anunciadas. Mas achei que já valia a pena falar um pouquinho sobre esse álbum aqui com vocês. E como eu disse também no começo do vídeo, me sigam nas redes sociais, por favor, porque lá eu consigo fazer vídeo na hora quando as coisas saem e aqui exige um pouquinho mais de tempo. Eu prometo pra vocês um vídeo, por exemplo, na quinta, no máximo na sexta, sobre tudo que ela disser no podcast, sobre as informações novas, pra fazer um vídeo legal e interessante pra vocês, mas eu não consigo fazer tão rápido, né? Enquanto lá no Instagram e no TikTok, esses vídeos mais curtos, eles são mais fáceis de soltar, de gravar e soltar pra vocês. Então me sigam, é Mari S. Bianchini. Como eu disse também no começo do vídeo, estou pronta. Na verdade, não estou pronta ainda, tô um pouco em surto psicótico, mas estarei pronta pra gente acompanhar e falar sobre a história da Taylor Swift do começo ao fim aqui no canal e nas minhas redes. Tá bem? Vamos pra mais um, porque já é Reputation, Lover, Folklore, Evermore, Midnights e The Torture Poets. Já é a 7ª era da Taylor Swift que eu, né, tenho a oportunidade de cobrir com vocês e de compartilhar os surtos com vocês também. Obrigada por terem me assistido, deixem um joinha, me contem as expectativas de vocês em relação a esse projeto. Acho que, como eu disse, vai ser um álbum mais dançante, vai ter uma pegada um pouco mais pop, diferente do que a gente viu ela fazendo no Torture Poets, por exemplo, e diferente também do que eu tava esperando que o próximo álbum da Taylor Swift fosse, que eu achei que talvez ela fosse pra uma pegada um pouco mais, estou apaixonada, estou num relacionamento, e acho que não vai ser esse o caminho. Claro, não quer dizer que não vai ter música sobre isso, mas acho que não vai ser esse o conceito. É isso. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!